Glórias a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Muito obrigado. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio, pela alegria de poder estar mais uma vez no estado paulista e pela primeira vez aqui com os irmãos desta muito estimada igreja. Deus abençoe ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, vê-lo aqui conosco nesta manhã, reestabelecido, é para nós uma inspiração. Saiba que no estado do Espírito Santo, as orações da igreja em favor da sua vida, da sua recuperação, foram abundantes. Deus seja louvado pela vida do presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior. Trago também um abraço da igreja onde sirva o Senhor, Assembleia de Deus em Alto Laje, pastor Pedro Lírio em saudosa memória, e do nosso atual pastor, pastor Daniel Rodrigo. Também louvo a Deus pela vida do pastor Edson Vicente, um dos tesoureiros da nossa querida CGADB, presidente da Assembleia de Deus em Alvorada, em Vila Velha, e que foi instrumento de Deus para que nós aqui estivéssemos compartilhando da palavra do Senhor. Minha gratidão ao pastor Marco Almeida. Que alegria, pastor. Muito obrigado por nos receber de forma tão carinhosa, de forma tão competente, secretário adjunto da igreja e também da convenção. Deus abençoe o pastor Salomão, que está na direção do trabalho, pastor que administra, está envolvido na administração desta igreja. Deus abençoe pastor Natanael Santos, presidente da Assembleia de Deus em Barretos, que nos trouxe esta poderosa palavra, ao pastor José Miguel, que irá pregar, irá dar a aula posterior a mim, Deus seja louvado por sua vida, ao pastor Veiga, pastor Cisac, pastor José Pereira, que são membros tanto da convenção, na sua diretoria, como desta igreja. Deus seja louvado por suas vidas, é um prazer estar com os irmãos aqui. Eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico, compartilhar com os senhores um texto bíblico. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. Aos amados que têm as suas apostilas, está na página de número 154. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. Aos amados que têm as suas apostilas, a página é de número 154. O versículo que nós vamos tomar por base é o versículo de número 9, que nos diz assim: Sucedeu, pois, que, virando ele as costas, a partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, e redobre a sua atenção para mim. Queridos obreiros, distintos irmãos, o tema que o Senhor trouxe ao meu coração para esse jubileu de diamante da Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus no Belém é a unção de Deus e a responsabilidade humana. Para este fim, o texto bíblico que nós tomamos por base nos leva a um dos momentos mais críticos, conturbados da história do povo hebreu. Após a morte de Josué, sucessor de Moisés, o povo de Israel mergulhou em um período de mais de 300 anos sem um líder que conseguisse unificar o país, unificar a nação. Nesse tempo, Israel não passava de uma confederação de 12 tribos soberanas e independentes, sem um local de culto definido, sem um exército formado. E por mais que, vez ou outra, Deus levantava um homem que enchia do seu espírito e por algum momento conseguia trazer algum senso de unidade à nação, mas de um modo geral foi um período marcado
por uma profunda crise espiritual e, por consequência, uma crise ética e moral. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto conquistou Canaã. Mas a geração que nasceu em Canaã não temia ao Senhor. E se existe um versículo que resume este tempo, conhecido nas páginas da Bíblia como a época dos juízes, é o último versículo do livro, que diz que como não havia um rei em Israel, cada um fazia aquilo que bem parecia reto aos seus olhos. Foi um período difícil na história do povo hebreu. Entretanto, de todos os 15 juízes levantados por Deus neste tempo, aquele que conseguiu trazer o maior período de estabilidade, de tranquilidade à nação, foi o último deles, tendo em vista não era só juiz, também era profeta e sacerdote. Seu nome era Samuel. Samuel, que aparece nas páginas da Bíblia como um padrão de integridade, um padrão e modelo de fidelidade. Um homem que no seu tempo o Senhor livrou a Israel das mãos dos filisteus. Quando o povo se reuniu em Mispá e os filisteus vieram para atacar Israel, diz a Bíblia que Samuel orou ao Senhor. Deus trovejou dos céus. Deus deu vitória a Israel sobre os seus adversários. Onde a guerra terminou, ele colocou uma pedra, lhe deu o nome Ebenezer, pedra de auxílio ou pedra de ajuda, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E diz a Bíblia que daquele dia em diante, os filisteus não mais ousaram invadir o território de Israel. Não porque Samuel fosse um soldado, não porque Samuel fosse um líder militar, mas porque Samuel era um homem de oração. E se existe uma verdade que nós aprendemos com esse texto, é que um homem de oração é mais poderoso que um exército. Muitas vezes nós perdemos algumas batalhas porque nós lutamos muito com o nosso braço e pouco com os nossos joelhos. Mas as maiores e mais retumbantes vitórias são conquistadas quando o nosso braço recua, o nosso joelho se dobra e a mão de Deus opera a nosso favor. Samuel foi um homem de Deus, mas diz a Bíblia que 20 anos depois desta grande vitória em Mispa, levantou-se uma nova geração. Geração esta que não quer mais ser governada, guiada pelo idoso profeta. Geração essa que deseja para si um rei, um monarca. 20 anos depois dessa conquista em Mispa, Samuel é um idoso, um homem adiantado em dias. E esta geração deseja um rei sobre eles. Samuel era um homem de Deus, Samuel era um profeta de Deus, mas o tempo para Samuel também passou. Diz o salmista que por mais firme que seja o homem, ele ainda é vaidade. Não vaidade no sentido do cuidado demasiado com a aparência, mas no sentido de transitoriedade da vida. Por mais firme que seja o homem, todos nós estamos sujeitos ao tempo. Samuel envelheceu, e essa geração olha para o idoso profeta e não deseja mais ser governada por ele. O que aquela geração não sabia, o que aquela geração não entendia, é que Samuel envelheceu, e isto é verdade, mas Samuel continuava um homem de Deus. E por mais que o físico de Samuel envelheceu, a unção de Deus não envelhece. Samuel envelheceu, os seus cabelos embranqueceram,
a sua voz não era mais a mesma, o vigor e a disposição foram embora, mas a unção de Deus permanecia sobre ele. E diz a Bíblia que quando esta geração deseja um rei, o Senhor vai dizer a Samuel: Samuel, não te pareça isto mal, porque não é a você que este povo está rejeitando, mas eu estou sendo rejeitado por este povo. Nós sabemos que já era plano de Deus que um dia Israel tivesse monarquia. O Senhor disse a Abraão que reis descenderiam dele. Jacó profetizou aos seus 12 filhos, e para Judá ele profetizou que o cetro não se apartaria da sua casa. Moisés, na Torá, no livro de Deuteronômio, escreveu os princípios que regeriam o rei quando ele se assentasse no trono sobre a nação. Mas Israel não quer um rei simplesmente para ser um líder político, administrativo. Israel quer um rei em que possa confiar, alguém que possa ir à frente do seu exército, lutar as suas batalhas, guerrear as suas guerras. Israel está trocando a mão invisível de Deus pelo braço de carne. Israel está trocando a ajuda onipotente e soberana de Deus pelo governo de um homem. E o profeta Oséias vai nos dizer que na sua ira o Senhor dá um rei para esta nação. Rei este que não viria da tribo de Judá, mas viria da tribo de Benjamim. O Senhor diz a Samuel: Samuel, amanhã a esta hora te enviarei um homem da tribo de Benjamim, e quando ele aqui chegar, você vai ungí-lo capitão sobre o meu povo. Ao mesmo tempo que Deus está falando com Samuel, lá na tribo de Benjamim há um moço chamado Quis, que toma conta de várias jumentas, é um criador de jumentas, e algumas das suas jumentas se perdem. Quando as jumentas de Quis se perderam das demais, ele chama seu filho por nome de Saul e um moço para lhe auxiliar, e manda os dois em busca das jumentas perdidas. Os dois não conseguem sucesso na empreitada de trazer as jumentas de volta. E quando pensam em voltar para casa, o moço diz a Saul: não vamos voltar agora. Aqui perto de nós mora um profeta. Vamos até ele para que ele nos diga onde as jumentas estão. Saul então responde ao seu moço: se nós lá formos, o que nós levaremos ao homem de Deus? Porque não temos prata, não temos ouro, e os nossos pães se acabaram. Então o moço diz: eu ainda tenho 1/4 ciclo de prata, que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Quando os dois chegaram à casa de Samuel, o Senhor diz ao profeta: Samuel, este é o homem de quem eu havia lhe falado. Unge o capitão sobre o meu povo. E neste dia Saul vai ser ungido o primeiro monarca da nação de Israel. Eu não quero nesta manhã focar esta palavra nos erros que levaram Saul anos depois a ser rejeitado por Deus, atormentado por um espírito maligno, a perseguir Davi e a dar cabo da sua própria vida. Eu não quero focar esta mensagem nos erros de Saul, mas eu quero focar esta mensagem nas promessas que Deus fez a Saul neste dia. Porque no dia que Deus mandou Samuel ungir a Saul, o Senhor deu a Saul todas as condições para fazer um governo bem-sucedido. No dia que Deus mandou Samuel ungir Saul, o Senhor deu a ele a capacitação necessária para fazer um bom governo. O que é unção, se não capacitação espiritual para um trabalho específico? Se Saul foi ungido por Deus, ele foi capacitado para fazer este serviço. E por que então não deu certo, pastor?
Não deu certo, porque a Bíblia vai nos dizer que no dia desta unção, Saul se transformou em outro homem. Entretanto, Saul nunca se tornou um novo homem. Quando a Bíblia diz que Saul se tornou outro homem, está dizendo que ele passou a ver as coisas por outro ângulo, de outra forma, de outra perspectiva. Mas Saul foi um moço capacitado, mas nunca foi um homem convertido de verdade. E o segredo para o ministério bem-sucedido é mais do que a capacitação, é a conversão. Quando Paulo escreveu a Timóteo as 16 qualidades de um obreiro na sua segunda epístola, ele citou apenas uma sobre talento apto para ensinar. As outras 15 falavam a respeito de caráter, porque para Deus o caráter é mais importante que o talento. Nós estamos vivendo uma época, e digo isso com propriedade porque também sou um jovem obreiro, e tenho visto uma nova geração que se levanta, muito talentosa Brasil afora, mas muitos não são convertidos de verdade. Muitos não se renderam ao Senhor de todo o coração de verdade. E vim dizer nesta manhã, neste aniversário de diamante desta EBO, que Deus está muito mais interessado naquilo que somos do que naquilo que nós estamos fazendo. O talento nos abre a porta, mas é o caráter que mantém a porta aberta. O talento gera aplausos humanos, mas é o caráter que mostra que nós estamos caminhando para o céu de glória como resultado da graça. Aleluia. Saul foi um moço que foi capacitado, mas nunca foi um moço convertido. Porém, Deus lhe deu todas as condições para que ele desse certo. Porque se nós falhamos, se nós erramos, se nós fracassamos, a culpa está em nós, porque o dono da chamada não erra, o dono da unção não vacila. Aleluia. Saul tinha tudo para fazer um bom governo. Inclusive no dia que Deus o rejeitou, Samuel vai dizer para ele: hoje Deus teria confirmado o seu trono sobre Israel. Mas por que Saul, pastor, não conseguiu exercer de forma eficiente o seu governo? Porque ele se esqueceu de tudo que Deus lhe falou no dia da unção. Saul se esqueceu do que Deus lhe prometeu no dia do encontro dele com Samuel. Quais foram as promessas que Deus lhe fez? E aqui eu vou pedir com muito carinho ao pastor Jessé que me auxilie. Capítulo de número 10, versículo 2 das nossas Bíblias. O pastor Jessé, por favor, pode ler. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 2. Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio da jumenta e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu com meu filho? Muito obrigado, pastor Jessé. Quando Samuel derrama óleo sobre Saul, azeite sobre Saul, o Senhor vai lhe dar 3 sinais. O primeiro deles é este: quando você for embora, quando você partir daqui, você encontrará 2 homens, e estes 2 homens vão te dizer: acharam-se as jumentas que você foi buscar. Qual era o problema que Saul não conseguia resolver? Encontrar as jumentas. Porque Saul saiu de casa para buscar as jumentas. Porque Saul buscou Samuel em sua casa, porque ele não encontrava as jumentas. O problema de Saul
era saber onde as jumentas estavam. No dia da unção, Samuel diz para ele: assim que você sair daqui, 2 homens vão te achar e vão dizer: as jumentas foram encontradas. Em outras palavras, Deus estava dizendo: assim que você sair daqui, 2 homens vão lhe dizer: o teu problema foi resolvido. Qual era a primeira promessa que Deus está fazendo para Saul, pastor? Deus está dizendo para ele: rapaz, se eu te ungi, se eu te capacitei, ande na minha vontade, porque enquanto você estiver na minha vontade, creia, eu sou capaz de resolver os teus problemas. Deus não prometeu a Saul um reino tranquilo. Deus não prometeu um reino sem guerras. Deus não prometeu um governo sem adversidades. Deus não prometeu uma caminhada sem dificuldades. Da mesma forma, Ele não nos prometeu que o ministério seria sem lágrimas, que o ministério seria sem lutas, que a chamada seria sem batalhas, ou mesmo que a vida cristã seria sem espinhos. Mas Ele nos fez uma promessa: enquanto você estiver na minha vontade, creia, eu sou capaz de resolver os teus problemas. Aleluia. Por que Saul se perdeu ao longo da sua jornada? Porque ele esqueceu-se de que quem resolve os nossos problemas é Deus. E ele queria uma ilusão de controle para a sua vida, querendo que tudo acontecesse à sua forma, que tudo acontecesse à sua maneira, que tudo acontecesse do seu jeito. E na nossa vida nem tudo acontece do jeito que a gente quer, nem tudo sai da forma que nós planejamos, nem tudo acontece do modo que nós queríamos. Nós estamos saindo, com a graça de Deus, de um período de mais de 1 ano e meio de uma pandemia, e que mudou muitos dos nossos planos, alterou muito dos nossos projetos, fez com que muitos de nós revêssemos algumas coisas da nossa vida. Mas eu vim pregar nesta manhã que, apesar de que muita coisa não sai do nosso jeito e nem nos nossos planos, existe um Deus que é soberano e que os seus planos não podem ser frustrados. Eu e os senhores não acreditamos em sorte, nós não acreditamos em acaso, nós não acreditamos em circunstância ou coincidência. Há um Deus soberano que governa as nossas vidas. Aleluia. E o que Saul precisava crer, e o que nós precisamos crer, é o que o pastor Natanael muito bem explanou antes de mim: que existe um Deus que é soberano e que os seus planos não podem ser frustrados, e que nós precisamos descansar nos planos de Deus, e que nós precisamos descansar na vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque se nós crermos que Deus está no controle, nós vamos entender que até nas perdas tem ganho. Se Deus está no controle da nossa vida, nós vamos entender que até quando nós achamos que estamos perdendo, nós estamos ganhando. Pastor, de onde que o senhor tirou isso? Está no texto. Se Saul não perdesse as jumentas, ele não encontraria Samuel. Se Saul não perdesse as jumentas, ele não receberia um trono. Se Saul não perdesse as jumentas, ele não ganhava uma coroa. Se Saul não perdesse as jumentas, ele não era ungido. Então pare de chorar pela porta que se fechou, de se lamentar por aquilo que deu errado, porque mais é aquilo que o céu tem preparado para nós. Aleluia! Oh glória! Se Deus está conosco, até quando nós pensamos que estamos perdendo, nós estamos ganhando. Sabe por que nós precisamos ter essa consciência? O texto que o pastor Jessé muito bem leu, diz que o pai de Saul estava aflito, e os 2 homens disseram para ele: olha, teu pai deixou o negócio das jumentas, e não está aflito por causa da jumenta, ele está aflito por tua causa. Sabe o que Deus está dizendo para Saul? Você precisa entender, rapaz, que você
é mais importante que as jumentas. Você vale mais do que as jumentas. Se as jumentas eram o problema que Saul não conseguia resolver, o que Deus está dizendo para ele é o seguinte: rapaz, você é mais importante que os seus problemas. Nós estamos vivendo uma época em que as doenças psicossomáticas têm sido o mal deste século. As pessoas estão sofrendo pelos excessos. Depressão é o excesso do passado. Ansiedade, o excesso de pensamento no futuro. O estresse, que é o excesso de pensamento no presente. E é um mal que tem atingido inclusive a nós, obreiros. Obreiros, servos de Deus, sofrido com ansiedade, com estresse. Alguns até lutando contra a depressão. Por que isso, pastor? Porque não entendem que você é mais importante que o seu problema. E o pai de Saul está aflito por causa dele. Porque quando nós sofremos, a gente não sofre sozinho. Quando nós sofremos, a esposa sofre por nos ver sofrer. Os filhos sofrem por nos verem sofrer. Os amigos sofrem por nos verem sofrer. E ouça-me, tem gente que não consegue esquecer as jumentas. Onde ele vai, ele leva a jumenta junto. Levanta de manhã, não consegue sequer desfrutar um bom café. Por quê? Porque a jumenta senta junto na mesa. Porque a primeira coisa que ele pensa é no problema que ele tem que resolver naquele dia. Então a jumenta senta na mesa. Sai para o trabalho e não produz o trabalho porque leva a jumenta para o trabalho. Tem outros que saem de férias, não conseguem desfrutar das férias porque leva a jumenta no porta-mala. E pasme os senhores, tem quem vem para a igreja e traz a jumenta para o culto, porque ele vem para o culto pensando no que ele tem que resolver, no que ele tem que solucionar, naquilo que ele tem que resolver depois do culto. E eu vim ser boca de Deus esta manhã para lhe dizer: você não sabe onde as jumentas estão, mas Deus sabe. Você não tem solução para o problema, mas Deus tem. Eu não sei resolver, achar as jumentas, mas o Deus que me chamou resolve. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nesta manhã? Aleluia, aleluia. Eu vou continuar a leitura, mas receba a paz de Deus no teu coração esta manhã. Receba a graça de Deus no teu coração nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. A primeira coisa que Deus quer que Saul entenda: rapaz, eu sou capaz de resolver os teus problemas. Qual é o segundo sinal, pastor, que Deus vai dar a Saul? O pastor Jessé, ainda no capítulo 10, por favor, versículos 3 e 4. E quando dali passaram mais adiante e chegaram ao carvalho de Tarbor, ali encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro 1 odres de vinhos, e te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás na sua mão. O primeiro sinal foi: as jumentas foram achadas. Qual foi o segundo? Você vai encontrar 3 homens, e esses 3 homens vão te dar 2 pães. O que Deus está querendo dizer para Saul? Ouça-me, irmão. Saul, ele tem um desafio imenso diante de si. Ele vai ser o primeiro rei de uma nação que nunca teve rei, não tem exército, não tem sede administrativa.
E sabe o que ele tinha para começar essa obra? Nenhum centavo no bolso. O empregado dele tinha mais recurso que ele. Porque na hora que ele falou, não temos nada para levar ao homem de Deus, foi o empregado que falou, eu tenho. Saul tem um desafio enorme diante de si, e não tem um centavo no bolso para fazer. Porque tem horas que Deus coloca diante de nós alguns desafios, que nós pensamos, Deus, como eu vou fazer? Tem hora que Deus coloca no coração do obreiro alguns projetos que nós pensamos, Deus, de onde virá o recurso? Só que uma coisa me alegra, que Saul não tinha um centavo no bolso, mas mesmo assim ele foi ungido. Por quê, pastor? Porque dinheiro compra muita coisa, irmão. Dinheiro compra carro, dinheiro compra casa, dinheiro compra avião, dinheiro compra roupa, em alguns lugares dinheiro compra até oportunidade, mas dinheiro não compra a unção de Deus na vida de um obreiro. Não tem um centavo, mas foi ungido. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu sinto Jesus aqui esta manhã. Aleluia. Quando ele sai dali, aqueles 3 homens encontram ele. Pão na Bíblia é sinônimo de suprimento, de alimento. Quando aqueles 3 homens entregam a eles 2 pães, é Deus dizendo para ele, rapaz, se eu te ungir para esta obra, creia, enquanto você estiver na minha vontade, eu vou suprir todas as suas necessidades. Não vai te faltar nada, porque o Deus que chama é o Deus que sustenta. Aleluia. E por que, pastor, 2 pães? Ouça-me. Se Deus quisesse dizer para Saul apenas, eu vou cuidar de você, bastava 1 pão. Bastava 1. Mas a Bíblia diz que foram 2. E por que 2, pastor? Porque Saul não foi a Samuel sozinho. É 1 pão para Saul e 1 pão para o moço que está do lado dele. Deus está fazendo uma promessa. Qual é? Se você estiver na minha vontade, eu vou cuidar de você, mas vou cuidar de quem estiver do teu lado junto com você. Oh, Jesus está aqui esta manhã. Deus não está cuidando só do senhor obreiro. Deus está cuidando da tua esposa, dos teus filhos. Deus está cuidando da igreja que o Senhor toma conta. Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando dos senhores e dos teus. Aleluia. Porque Deus, pastor, vai se importar com este moço. Ouça-me, eu acho lindo Deus se importando com o rapaz, que nunca mais vai aparecer na história bíblica, que nunca mais vai ser citado nas páginas sagradas, nem o nome dele a gente sabe. Mas sabe por que Deus se importou em preparar um pão para ele? Volte uma página da sua Bíblia, capítulo 9, versículo 7 e 8, e com permissão do pastor Gessé eu mesmo lerei. Capítulo 9, versículos 7 e 8. Então Saul disse ao moço: eis porém, se nós lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou, presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Sabe por que Deus preparou um pão para Saul? Porque ele foi ungido. E sabe por que Deus preparou um pão para o moço? Porque ele investiu na vida do ungido. Porque nós precisamos entender, aleluia, que quando Deus unge alguém, nós precisamos ajudar quem Deus ungiu.
Aleluia. Então, se Deus colocou sobre nós uma autoridade espiritual, se Deus colocou sobre nós uma liderança, se Deus colocou sobre nós um pastor, o papel do obreiro, e na igreja que sirvo sou ministro auxiliar, o papel do obreiro é estar ao lado do seu pastor. O papel do obreiro é chorar junto com o seu pastor. O papel do obreiro é orar junto com o seu pastor. Por quê? Porque se você investir na vida de um homem de Deus, lá na frente, do pão que Deus preparar para ele, Deus também preparará para você. Só que eu acho lindo que este rapaz, ele faz este investimento na vida de Saul e Samuel, ouça-me, sem ter noção. Nunca que esse rapaz saberia que Saul ia ser ungido rei. Israel nunca tinha tido um rei. Nunca que ele saberia que Samuel derramaria azeite sobre Saul. E mesmo sem ter noção, ele investe. Ouça-me, porque acreditar depois que se assenta no trono é fácil. Acreditar depois que as promessas se cumprem é fácil. Acreditar depois que Deus abre as portas é fácil. Agora Deus está precisando de obreiros como esse moço aqui, que não tinha noção do que estava acontecendo, mas mesmo assim disse: se é de Deus eu vou abraçar. Compartilho com os irmãos uma experiência. Há 16 anos atrás, e quando eu digo 16 anos atrás, estou me referindo a quando tinha 18 anos de idade. Sou um jovem obreiro, 34 anos de idade. Com 18 anos, já era casado, trabalhava em uma empresa e sentia Deus fortemente me vocacionando ao ministério. E como é muito comum no início da vocação, nós entramos em conflitos, em crises internas, fazemos questionamentos, não entendemos muita coisa. E um amigo em comum que conversava com ele, na época não tínhamos WhatsApp, Facebook, na época era o extinto MSN. E eu me lembro que, conversando com este amigo, ele me passou o contato do pastor Nerildo Acioli, que está sentado aqui à minha direita. Pastor Nerildo Acioli, na época, me lembro que o chamei no MSN sem ter noção se ele responderia, devido às suas agendas, seus compromissos, a procura por ele. E eu me lembro que ele prontamente me atendeu, sem nem saber quem eu era. Me aconselhou, ele mal deve se lembrar disso. Orou comigo e disse para mim a seguinte frase: meu jovem, daqui uns anos, nós estaremos dividindo os púlpitos deste país. 16 anos se passaram e tenho o prazer de estar aqui e dizer isso a este homem de Deus. Porque Deus ainda levanta a gente para acreditar na tua chamada no começo. Aleluia. Deus está dizendo para ele: rapaz, eu vou suprir as suas necessidades. E por último, Deus vai dizer a Saul: eu sou o Deus que resolve os teus problemas. Eu sou o Deus que supra as tuas necessidades. E por último, Deus vai dizer, pastor Jessé, por favor, Deus vai dizer a ele nos versículos 5 e 6 a seguinte promessa:
Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios e trombetas e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Ao encontrar as jumentas, Deus está dizendo: eu vou resolver teus problemas. Ao dar 2 pães, Deus está dizendo: eu vou suprir tuas necessidades. Mas quando ele encontra com os profetas, é Deus dizendo: rapaz, se eu te escolhi, se eu te capacitei para fazer esta obra, creia, enquanto você estiver na minha presença, não vai te faltar poder para fazer esta obra. Não vai te faltar autoridade para fazer esta obra. Não vai te faltar unção para fazer esta obra. Querido obreiro, o Deus que nos chamou é o Deus que está dizendo que resolve os nossos problemas, que supre as nossas necessidades, mas também é o Deus que nos dá o poder necessário para fazermos a sua obra. Não vai faltar poder para pregar, não vai faltar salvação de almas, não vai faltar a cura dos enfermos, não vai faltar a libertação dos endemoniados, não faltarão os sinais de Deus, porque o Deus que chama é o Deus que capacita. Aleluia. Não tema a ausência dos recursos, tema a ausência de Deus. Não tenha medo da ausência dos recursos, tenha medo da ausência de Deus. Porque se nós tivermos todos os recursos, mas não tivermos Deus, nós não temos nada. Agora, se nos faltarem alguns recursos, mas não nos faltar a presença dEle, o resto Ele vai suprir nas nossas vidas. Porque, pastor, nós precisamos da presença de Deus? Porque o sucesso da obra não está em mim, o sucesso da obra está nele. O sucesso da obra não está em nós, nós somos apenas os instrumentos. Quem faz a obra é o próprio Deus. Por que que nós precisamos confiar em Deus? Porque nós somos falhos, limitados. A Bíblia diz que nós somos como um sopro. O homem é como a erva, a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. O homem é como a espuma da onda do mar. O homem é um conto ligeiro. E quem é Deus, pastor? O Deus que cuida de nós, diz a Bíblia. Ele é tão grande que a sua palavra diz que Ele está sentado sobre o globo da terra. O nosso Deus é tão grande que Ele olha o sol e a lua de cima para baixo. O nosso Deus é tão grande que Ele se curva para ver o que acontece na terra. O nosso Deus é tão grande que Ele mediu os céus a palmos e os desenrolou como uma tenda para neles fazer a sua morada. O nosso Deus é tão grande que Ele chama os raios e os relâmpagos e eles se apresentam dizendo: eis-nos aqui. O nosso Deus é tão grande que Ele conta e chama as estrelas do céu, cada uma pelo seu nome, e pelo seu poder nenhuma delas vem a faltar. A Bíblia diz que o teu Deus é tão grande que Ele recolhe o pó da terra e os seus
os montes e pesa numa balança que está no seu dedo. Ele recolhe as águas dos oceanos na concha das suas mãos. Ele passou o dedo sobre a areia da praia e deu limite às águas. Antes que haja palavra na nossa boca, Ele já sabe aquilo que nós vamos dizer. Se nós subirmos ao céu, lá Ele está. Se no inferno fizermos a nossa cama, ali Ele estará também. Se tomarmos as asas da alva e morarmos na extremidade do mar, até ali a mão do Senhor nos sustentará. Se dissermos as trevas me cobrirão, até a noite será luz à nossa volta. Ele é aquele que fecha a porta que ninguém abre, mas a porta que Ele abriu na EBO há 75 anos, ninguém pode fechar. Ele é aquele que tira a vida, que dá a vida, que empobrece, que enriquece, quebra o arco, corta as lanças, queima os carros do fogo, e me trouxe aqui para dizer aos obreiros: aquietai-vos, 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 e sabei que eu sou Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor nesta manhã? Meu muito obrigado. Meu querido Josué, aguarde um pouquinho, meu filho. Nós temos aqui uma lembrança da 75ª Escola Bíblica para você levar para casa. Por favor, vamos pedir. Onde está? Glória a Deus. Vamos pedir para que o pastor Cisac Valadares, por gentileza, entregue aqui ao nosso companheiro. Aleluia! Está a medalha. Aleluia. Aleluia. Merece um salve de palmas, irmãos? Amém? Senhor Deus continue te abençoando. Glória a Deus.